Olá a todos, eu sou Viviane Fernandes, são 19 horas e a gente está dando início a mais uma live de destinos da Nice Via Appia Turismo. Hoje a gente vai conversar sobre uma rede de hotéis incrível, que é a Rede Sandals. O Naldo já está aqui com a gente. Estou visualizando já o convite, vou aceitar para a gente já começar o nosso bate-papo. Lembrando que existe uma setinha aqui embaixo, convidem todos os seus amigos, que hoje a gente vai falar da Rede Sandals, que é uma rede incrível de hotéis, que ninguém melhor conhece essa expertise do que o nosso querido Naldo Góes, para poder falar agora com vocês. Vou aceitar aqui o convite para a gente começar nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Marcelo Moraes, nosso pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Lucelina. Olá, querido Naldo! Oi, Vivi, tudo Oi, deixa eu bem? abaixar Como um pouquinho aqui estamos? para ver você. Muito obrigada por ter aceito o Beijo. convite. Eu sei que a sua agenda é muito lotada, né? É uma rede incrível que você vai falar com mais expertise do que é o Sandals, que é assim uma cadeia de super luxo, né? E a gente hoje tem um conceito de luxo tão diferente, né? Luxo é tanta coisa, né, querido Exato, amigo? luxo é tanta E aí coisa. ninguém melhor do que falar sobre isso do que você. Senão eu vou começar a falar aqui, né, e não vou parar. Primeiro, eu queria te dar boas-vindas em nome da Nice Viap, agradecer você ter aceito o nosso convite. Vou colocar, vou passar algumas fotos na medida que a gente Aham, vai conversando, tá? Para que as pessoas não só tenham essa expertise, né, de conhecer um pouco mais sobre essa rede de hotéis incrível, como também possam ver algumas imagens. Nosso querido Naldo Góes, ele é representante a Sales Manager aqui no Brasil, da Rede Sandals, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez. muito obrigado você, Vivi, por me convidar para a gente falar um pouquinho sobre essa rede incrível e hoje focar um pouquinho em dois destinos, né? Então, nós escolhemos dois Aham, destinos especiais para a gente falar para vocês, que é aham. Santa Lúcia e Barbados, dois dos quais nós estamos presentes no Caribe. Então, muito obrigado mais uma vez. E claro, né, sempre essas fotos maravilhosas, realmente para chamar a atenção mais ainda do nosso querido agente de viagem. Sim, e a gente sabe, Naldo, que a tendência agora, né, desse novo mundo, né, entre aspas, é das pessoas procurarem resorts à beira-mar, né, ficarem um pouco mais à natureza. E isso a Rede Sandals tem para, assim, uma variedade, né, uma Total. variedade para oferecer para o turista, né, e em grande estilo, né, principalmente. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso para vocês que estão entrando agora. Sejam todos bem-vindos à nossa live com a rede Sandals do Hotel. Muita gente já conhece, é claro, é uma rede conhecidíssima, né? É uma rede que tem assim muito conceituada, né? E ela é considerada uma rede de super all-inclusive, né? Conta um pouco sobre esse Sim. conceito do super all-inclusive Com para a toda gente certeza, aqui. sim. Sandals está há 40 anos no mercado, fazendo com amor para o amor. Então, nós somos um produto muito especializado em lua de mel, em renovação de votos, em casamentos e tudo mais. E nós somos não apenas um all-inclusive, mas um super all-inclusive. Nós temos mais inclusões de qualidade, alto padrão, com luxo incluído, do que qualquer outra rede do mundo, não apenas do Caribe. Então, nós temos 18 propriedades, são 18 resorts, dos quais 15 são exclusivos para adultos e 3 são para todas as idades, perfeito para famílias, que é a nossa marca mãe, a nossa marca irmã, perdão, Beaches Aham. Resorts. Então, Beaches Resort. e por que tanta inclusões de qualidade? Além de todos os transfers, obviamente, tudo incluído, inclusive, dependendo da categoria do quarto e do resort que o cliente esteja, existe transfer incluído na tarifa de Mercedes, Rolls-Royce, Ai, que BMW, sem um maravilha! centavo a mais. Então você tem o luxo incluído também nos transfers, as possibilidades, todas as alimentações e bebidas gourmets e premiums incluídas e limitadas. Então, 24 horas à disposição do cliente em qualquer um dos resorts. Esse é um exemplo, por exemplo, das experiências também. Então, além da experiência da fazenda para a mesa, alimentação orgânica, você tem experiências como restaurantes sobre as águas, bares sobre as águas,
Lareira sobre as Águas, em muito outras. Então, por exemplo, Speakeasy, o único Speakeasy bar tipo Speakeasy do Caribe está dentro de um Sandals. Então, Ah, além disso, todos os esportes aquáticos e terrestres incluídos. Por exemplo, em Santa Lúcia, que a gente vai comentar, tem o esqui aham. aquático incluído. Você conhece algum all-inclusive que já inclui motorizados, esportes motorizados? É muito raro, isso não existe. Então, no Sandal, sim. E dois dos produtos que eu acho mais incríveis é que nós Uhum. incluímos o golfe e o mergulho com cilindro. Então, ou seja, tudo incluído, todo o tempo, tudo ilimitado para Incluído, o nosso é. cliente. Ele é de fato um super all-inclusive, né? Porque a Sim. gente tem alguns hotéis que se colocam como all-inclusive e na hora, né, o hóspede tem algumas surpresas, que não é o caso da rede Sandals, que tem essa Não é. maestria, né, é conceituadíssima, né? Inclusive no TripAdvisor, é uma das melhores cadeias do mundo, né? E ela tem uma maestria também na arte de receber, né? Porque eu falo Com que todos. luxo não é só você entrar num Rolls Royce, entrar num hotel belíssimo. Luxo é você ser bem recebido, né? É você ser bem tratado, né? Isso é o luxo de hoje, né? E isso Com a toda cadeia certeza. Sandals faz com muita maestria também, E eu né? te Que mostro como a vocês, gente consegue oferecer isso. Nós somos um aham, all-inclusive. A gente tem uma média de 250, 260 quartos por propriedade, então são pouquíssimos quartos. E como eu gosto de brincar, I don't speak acres. E quando falam é tantos acres, eu não tenho noção. Mas quando você vê que um resort de 200 quartos está numa área de 90 acres, de 200 acres, é muita área. A gente já fazia distanciamento social antes de virar o que é hoje. muito Então, bom. e a infraestrutura, uma boa piscina, uma boa praia, quantidade de restaurantes, quantidade de entretenimento, isso é obrigação nossa. Mas a gente vai além. Nosso sistema de lidar com o cliente se chama TLC. Tend, Love and Care. Então, mesmo que dentro do sistema All Inclusive, nós temos o tratamento personalizado para cada e todos os clientes. Então, esse é o nosso maior diferencial. Além de Gente, oferecer isso é muitas inclusões, incrível, né? Isso é muito, sim, é o muito atendimento peculiar do Sandals, né? especial. Além de, claro, a gente possuir os nossos mordomos nas categorias superiores, que simplesmente passam 2 anos em treinamentos com os mordomos da Rainha da Inglaterra, no Guild of Professional English Butlers, antes de lidar com o nosso cliente. Então, esse é o nível de detalhismo, de profissionalismo que a gente leva para todos os nossos clientes. Que maravilha. Dependendo do quarto que você escolhe, você tem um mordomo à sua disposição, não é verdade? Sim, correto. Olha que delícia, né? A gente aqui, depois dessa pandemia toda, poder usufruir desse verdadeiro luxo, né? Que eu falo que o luxo Sim. ele envolve muitas coisas, né? Inclusive esse bem-estar e essa forma única do Sandals de trabalhar, né? Agora, querido Naldo, me diga uma coisa: em quais os destinos estão os resorts, né? Conta um pouquinho pra Vamos lá. gente. Eu gosto de dividir, nós gostamos de dividir em duas áreas. O Caribe do Aham. Oeste, que é o Caribe mais conhecido pelo brasileiro. Vamos começar por onde tudo nasceu, Jamaica. É uma empresa jamaicana, americana, então nasceu na Jamaica. Só lá nós temos 8 propriedades em 4 regiões. Então, quem quer conhecer a Jamaica, um destino incrível, um destino de aventura, um destino de amor, nós temos 8 opções para o seu cliente. E um pouquinho mais acima ali, perfeito para fazer aquela comprinha com os Estados Unidos, ó. Vocês adoram vender nos Estados Unidos, né? Então, É. 40 minutinhos de Miami está Bahamas. Então, só nas Bahamas nós temos É duas pertinho, propriedades. é. Pertinho do lado, dá para fazer aquela venda casadinha, um lua de mel, uma renovação de votos e posteriormente fazer comprinhas na Stopover da American Airlines e depois voltar para o Brasil. Então, a gente tem na Ilha de Nassau, a famosa Ilha de Nassau, e na Ilha de Great Exuma. Sabe aquele passeio dos porquinhos que todo mundo adora fazer? Fica na Ilha de Sim. Great Exuma. Então, o cliente que está ali no Sandals Emerald Bay, quem gosta de jogar golfe também, temos campo profissional dentro, está ali próximo. E o último destino do Caribe do Oeste é o meu destino do coração, Turks and Caicos. Então, Ah, lá nós temos também amo. amo de coração. É onde nós estamos, a nossa propriedade diamante, nosso Beach Turks and Caicos. Então, é o produto família, que está na praia número 1 do mundo, Grace Bay Beach. Né? Então, fantástico. Então, ou seja, Caribe do Oeste, Jamaica, Turks and Caicos e Bahamas. Aí, quando nós vamos Eu para o lado de conheci o cá do Sandals, Caribe, desculpa te interromper, de claro, Turks and Caicos, e ele é incrível, gente. É um incrível. sonho. Para Desde tudo. que abriu,
O Beach Steaks and Caicos, desde que abriu 22 anos atrás, é considerado o melhor resort all-inclusive para a família do mundo, segundo o TripAdvisor e o Travel and Leisure. Então, ou seja, realmente a gente sabe o que está fazendo. E Exatamente. falando do outro lado do Caribe, aqui do lado leste, nós temos 4 destinos. Nós estamos em Barbados, que é um destino que é conhecido mais ou menos de nome Rihanna e tudo mais. É um destino luxo, é um Sim. destino alto padrão. Então nós temos 2 propriedades lá, uma do lado da outra. Nós estamos em Santa Lúcia. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de Santa Lúcia, que é um destino bem peculiar, maravilhoso Sim. para quem é aventureiro, quem gosta de Aham. coisa bem diferenciada. Lá nós temos 3 resorts e nós temos em Antigua um que é considerado o segundo TripAdvisor como um dos destinos mais românticos do mundo. E é lá que a gente faz a maioria dos nossos casamentos. Então é um destino bem Ai, que diferenciado bacana. também. Eu vi uma foto de weddings aqui, belíssima, né? E a tendência Fantástico. hoje, né, mais do que nunca, são os weddings. Vou passando aqui as De fotos, destino, quando né? você vai. Aham. São os weddings Aqui à no beira-mar. Olha Brasil, essa capela com esse fundo no capela mar. sobre as águas. Tudo que a Ai, gente meu puder Deus. colocar sobre as águas, a gente coloca, tá? Então, tudo. A gente tem capela sobre as águas, restaurante sobre as águas, lareira sobre as águas, tudo. Cama sobre as águas. Tinha que te mandar uma foto da cama sobre as águas no Sandals Royal Plantation. E só para Ah, concluir, o último destino, não menos importante, mas também incrível, é Grenada. Então, nós temos também uma propriedade em Grenada, que é o destino das especiarias no Caribe. Ou seja, você tem um pouquinho de cada coisa do não convencional para o brasileiro, para o que já conhece, o que quer conhecer pela primeira vez no Caribe. 7 destinos, 18 propriedades, das quais 15 são apenas para adultos, perfeito para casais, ah, e 3 para todos os sim. públicos. Gente, é uma cadeia maravilhosa, incrível. Quem não conhece tem que conhecer. Eu estou vendo alguns agentes de viagem entrarem na nossa live também. A gente vai dar uma ideia, né, Naldo? O Naldo faz muitos webinars também. E aí depois, Naldo, você deixa o contato, porque o Com Naldo certeza. faz uma série de treinamentos o tempo todo, né? Você também não para, né? Não E para. aí a gente está dando aqui uma ideia geral para todo mundo se apaixonar perdidamente como eu sou. E aí depois vocês entrem em contato com o Naldo para ele, porque são muitos webinars, é o tempo todo. Aliás, você é pioneiro, né? Você já fazia webinar antes da pandemia, né? Eu Você já fazia tinha bastante. essa expertise, Já fazia não bastante, é isso é verdade. verdade? Querido Naldo, me diga uma coisa. Qual é a diferença desses dois destinos, por exemplo, Santa Lúcia e Barbados, né? Para a gente entender um pouco esse universo. Vamos lá. Santa Lúcia eu considero como se fosse um Lúcia. destino mais de aventura. Então, e Aham. ele tem uma visualização, não sei se é alguma foto, se você achar uma foto de Santa Lúcia aí, Tá, vou passando aqui. vulcânica, é uma das poucas ilhas vulcânicas do Caribe. Isso traz uma diferenciação na formação da ilha. Então, ela tem montanhas, ela tem 2 montanhas, chama Le Piton, são 2 montanhas que são altas. E isso traz tanto um visual bem diferente, como se fosse uma Polinésia Francesa, né? Vulcão, e traz Aham. esportes diferenciados, como, por exemplo, a pesca daquele peixe marlin do bicão, que gosta de águas mais profundas. Então, é uma possibilidade. Você já imaginou pular de paraquedas de uma montanha no Caribe? Tem, em Santa Lúcia. Então, você tem esses Ai, tipos de que tá. esportes bem diferentes, bem legais, um mergulho diferenciado. E quando se fala de Barbados, é um destino luxo. Então, Barbados, só para você ter ideia, um dos passeios mais interessantes lá, para quem gosta de fazer comprinhas, por exemplo, tem um VIP Experience que o cliente vai com um concierge fazer compras na Louis Vuitton, na Chanel, na Lawrence Ai, que Gap, como se fosse a delícia. Champs-Élysées do Caribe. Então, são 2 Ah. destinos um pouco peculiares em relação a isso. Ai, gente, olha só, dá vontade agora, né, Naldo? Da gente parar isso tudo que a gente está vivendo Agora, veja e a para hora. lá agora. Que E maravilha, que delícia. Ah, da fala. rede, um grande diferencial desses 2 destinos é que nós temos o sistema gratuito, já incluído, de hospede-se um, divirta-se em todos. Então, como nós temos 3 em Santa Lúcia e 2 em Barbados, o cliente pode hospedar em um e utilizar a infraestrutura do outro gratuitamente. Então, você tem Ah, que transfer entre bacana. eles, como em Santa Lúcia, 20 minutinhos um do outro no máximo. Em Barbados não tem transfer, porque é um do lado do outro. Então, você
paga por uma viagem e você tem 3 ou 2 à sua disposição. Então, isso é Que incrível. delícia! Quer dizer, você pode usar a infraestrutura de um dia na piscina de um hotel, outro dia almoçar no outro, enfim, fazer Correto? essa troca também. Muito bacana, porque, gente, Neste vale a momento, isso pena está em conhecer pausa. cada um deles. Oi? Com toda certeza. Tem a experiência de conhecer os outros. Claro que neste momento, devido à pandemia, este processo está em pausa, então não é possível fazer o Expedition Divertir-se em todos, porque a maioria dos destinos requerem que o cliente fique dentro do hotel e que no máximo façam passeios certificados pelo destino, mas no mundo normal, no mundo ideal, sim, existe essa possibilidade incrível. Então, só para você ter ideia, em Santa Lúcia, seu cliente vai ter à disposição 27 restaurantes e 16 bares incluídos, Ai, tudo que incluído, tudo tem, delícia. tudo limitado. Então imagine. Ai, daqui a pouco vai voltar tudo ao normal, né? Só a gente ter um pouquinho de Vai, paciência, vai. né? Não. Sim, Fala só de mas coisa as boa pessoas se mesmo, que é o que a inspirar. gente quer escutar. É. Então a gente Exatamente, vai poder fazer. inspiração. É, exatamente. Então você vai poder ficar num lugar belíssimo, ter um concierge para te ajudar a levar suas bolsas Chanel, andar no seu Rolls Royce, entendeu? Comer maravilhosamente bem, aproveitar dessas praias belíssimas no resort da cadeia Sandals, que é considerado, se não uma das cadeias mais luxo tops do mundo, né? Segundo o TripAdvisor, não é verdade? Contou, exatamente. E uma excelente notícia. Falando tudo isso, Ah, todo inclusive, luxo e tudo mais, as pessoas falam, meu Deus, não é para o meu bico, vai ser muito caro e tudo mais. Nós temos promoções tão boas durante o ano todo, a gente já tem tarifas até 2023, que é possível achar uma semana, 7 noites, ou casal, a partir de US$ 4.000. Então é um valor super justo para tudo isso que está incluso. Então, muito! nesses destinos você consegue uma categoria mordomo, por exemplo, a partir de US$ 5.000 a semana ou casal. Então, fala assim, vai procurar qualquer resort aqui no Brasil para você Gente, um ver se você não paga isso casal, em alta duas estação. pessoas, Ou nossa, casal, que ótimo! sim. Maravilhoso. Olha aí Então, para a você que partir estava dele. na dúvida do destino, você ainda ter essa, né, essa tranquilidade, esse conforto, porque tudo isso te gera muito conforto, né? Que maravilha, Naldo, que coisa boa. Olha, Sim, exatamente, é bom você desmitificar isso, né? Porque quando a gente fala em luxo, né, as pessoas têm essa ideia de ser um preço exorbitante que elas jamais poderiam ir, né? Então, tá sim, aí um luxo acessível a você, né? Afinal de sim. contas, dois E mil dólares uma semana por pessoa, né? Para uma com viagem do certeza. exterior. É o custo-benefício, né? É aquela coisa, o custo-benefício que você encontra num super inclusive como é o Sandals. Exatamente. E um super all inclusive, né? Porque exatamente, você não vai ter surpresa com nada, gente. É Nada, tudo nada, nada. incluído. Sim. Tudo, 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 né? O cliente sai do Isso. Brasil, volta para o Brasil. Se ele não quiser gastar um centavo a mais, não é necessário, porque absolutamente toda a experiência do trânsito, alimentação, bebidas, entretenimento aquático, terrestre, noturno, diurno já está incluído. Aí eu brinco, claro. Sempre você tá lá, você quer uma experiência a mais. Então você pode fazer um passeio Claro. fora do resort, vai fazer uma massagem. Aí eu brinco que você só Aham. paga o que te toca no Sandals. Você tá no spa? Tá na sauna? Não tem custo nenhum. Mas tá fazendo a mão, a manicure? Aí vai ter um Aham. custo. Não estão te tocando, né? Pra você ficar se esquivando, não. Tudo bem que na pandemia é bom se esquivar mesmo, mas no dia a dia. Então, sempre oferecer, claro, ao agente, ofereça agente de viagem ao seu cliente um, um spa, um passeio diferenciado, por exemplo, para o mergulho. Claro. Nós somos certificados PAD, que representa 85% dos mergulhos do mundo, operações de mergulho do mundo. Como o Uau. Sandals é certificado PAD, o seu cliente pode fazer, se ele tem curiosidade, ele não tem a carteira internacional, ele pode fazer o curso diretamente na nossa propriedade. Então você pode vender o crédito do curso, você ganhar comissão sobre isso, antes da viagem, por exemplo. Então, é uma Que possibilidade. bacana! Nossa, porque o curso é uma burocracia. Eu fiz o curso de mergulho e é Sim, uma loucura para você poder mergulhar de cilindro, né? Quer dizer, você já tem até essa oportunidade dentro do hotel. E eu costumo falar até o seguinte para os clientes, para os nossos clientes, né? Você procura sempre fazer o cálculo da sua viagem e de quanto você vai gastar lá, não é verdade? Porque aí a sim. pessoa, às vezes, ela tem uma ideia, né? E o barato sai caro, quer dizer.
Nesse caso, né, não há surpresas, Não há né? Olha surpresa. que coisa boa. Exatamente, né? A não ser que você queira fazer algo extraordinariamente diferente, como você está colocando aqui, que vale muito a pena também. Naldo, a Sim. nossa gerente de operações, Lúcia Mota, ela está fazendo uma pergunta aqui. Ela gostaria que você repetisse onde ficam os 3 resorts que aceitam família, né? Que a gente tem um Nós nicho muito temos. de família. Perfeito, vamos lá. O primeiro, mais famoso, o que mais se vende no Brasil, que o brasileiro adora, Turks and Caicos. Então, nós estamos ali acima da República Dominicana, na praia de Grace Bay Beach. Então, Beaches Turks and Caicos é o maior resort da nossa rede. E nós temos dois na Jamaica. Um, que é o Beaches Ocho Rios, ok? Que fica em Ocho Rios, na Jamaica. E nós temos o Beaches Sei. Negril, então na região de Negril, ali na Jamaica. Então, ambos mais ou menos 1h30 de MBJ do aeroporto de Montego Bay. Que Esses são os três maravilha, destinos. hein? E já a gente anunciou mais ou menos menos de um mês atrás que nosso quarto beaches e nosso oitavo destino vai ser na ilha de St. Vincent and the Grenadines, que é uma ilha que fica entre Grenada e Santa Lúcia. Então, ali do lado do Caribe do Leste. E aí, falando disso, Ai, eu que... lembrei uma coisa. Sabe o que que nós Ah, oferecemos que é ah. incrível, principalmente para um lua de mel? A gente chama de island hopping. Ou seja, o seu cliente pode ter uma lua de mel em destinos diferentes, ou não só uma lua de mel, qualquer tipo de viagem, que você faz Aham. algumas noites em um, depois vai para outro destino e você consegue aproveitar as promoções vigentes. Então, sabe aquelas promoções? Fique 7 noites e pague 5? Então, Aham. normalmente as outras redes, se você não ficar na mesma propriedade, eles não Sim, estendem a promoção para as outras. Nós sim. fazemos isso. Então, se você ficar 3 noites em Antigua, 3 noites em Barbados e tiver essa promoção, 4 noites em Barbados, a gente consegue oferecer isso, fora que os voos entre as ilhas são super, super atrativos nas companhias locais. Ah, gente, vocês já entenderam que as férias de praia vão ser no Sandals, né? Acho que ninguém Por tem favor, nenhuma dúvida depois dessa live, por favor, né? Mas vamos continuar por aqui favor. nosso bate-papo, que eu fico apaixonada aqui, eu adoro. Ai, destino de praia, então eu amo. Querido Naldo, me diga uma coisa. Com relação ao aeroporto, como é que funciona? O Sandals, ele geralmente é próximo dos aeroportos, da cadeia de uma forma geral? Existe uma logística? Ou cada um fica numa localização? Fala um pouquinho disso para gente. Uhum. Cada um fica numa localização. Então, existem vantagens e desvantagens em relação à distância, mas, claro, na hora que você chega na propriedade, tudo é esquecido em relação a isso. Primeiramente, estamos em praias, no geral, estamos em praias mais afastadas, então, maior privacidade, maior exclusividade para o seu cliente. Longas extensões de praias não são pequenas. Então, um exemplo de Santa Lúcia. Em Santa Lúcia, os 3 resorts estão na área norte-oeste do país e estão a 20 minutos um do outro, e estão a 1h30 do aeroporto internacional, que fica ao sul do país. Entretanto, Sim. caso você tenha vindo, por exemplo, o cliente esteja vindo de alguma dessas ilhas locais do Caribe, que possa parar no aeroporto nacional, está a 10 minutinhos. Mas o cliente que chegou lá no aeroporto do Sul não quer pegar 1h30 de transfer, não se Aham. preocupe, nós oferecemos também um custo adicional, passeios de helicóptero, transfer de helicópteros. Então, super, super ok. Então, Ah, é gente, bem então barato, é para menos de tudo, né? US$ 200 por pessoa. Já Ai, chega em adoro estilo. essas conversas. Tem tudo a ver comigo. Agora, Amei. perfeito. Gente, então assim, você aproveita e faz um passeio turístico, né? Que Chegando, na adoro isso. verdade é. Já chega fazendo passeio. Ai, meu Deus do céu. A gente não pode tirar lá hoje, nós podíamos fazer uma Mas live aí de no lá, né? tempo. Quando as coisas Perdão. normalizarem. Não, você tem que conhecer todos. Mas aí você pega destinos como Barbados. A gente está 10, 15 minutinhos do aeroporto, então do lado. Aham. Jamaica. Na Jamaica a gente tem 2 aeroportos. Kingston, que é a capital, que é uma região turística histórica, e Montego Bay. Então você está a, no máximo, 1 hora de distância do aeroporto. E sim, Montego Bay você está ali a 10, 5, 10 minutinhos. Então é bem próximo. Turks and Caicos são 15 minutinhos, ou seja, então normalmente é próximo. Gente, eu acho que todo mundo já conhece a cadeia Sandals, né? Porque ela tem um nome muito forte, né? Sim. Mas é importante você, como representante, falar o porquê do Sandals ter esse diferencial, porque o Sandals já tem aquele nome, né, da cadeia, e as pessoas têm que. É importante toda essa
tudo isso que você está falando, né, que a gente está brincando aqui, mas é muito bacana você poder ir para um hotel através de um passeio de helicóptero, né? Você ter o seu próprio concierge, você ter o seu próprio mordomo. Então é disso que faz um grande diferencial da cadeia, né? Que a gente fala que luxo é a gente ter conforto, né? A gente chegar no lugar e não se preocupar Disse com tudo. nada, né? Eu Disse acho tudo. que esse é o verdadeiro Worry-free conceito de vacations. luxo, né? Não Exatamente. é a Você bolsa que resumiu você muito bem o tem, que é a alma dos sandals. né? Exatamente. É a vida que você leva, né? Eu acho Sim, que esse conceito tá tão evidente pós-pandemia, né? Se alguém tinha alguma dúvida, né? Que agora a gente sabe o quanto que é importante, né? Essa experiência desse prazer da gente ter de estar em algum lugar e não ter que se preocupar com nada, né? Isso é o verdadeiro luxo, né? Isso sim. não tem preço. E eu adiciono mais de tudo isso que a gente falou, aquela Aham, brincadeira que eu fiz que a gente já fazia, já praticava o distanciamento social antes de ser necessário. Isso é verdade, porque nós somos um produto muito lua de mel, nós somos especialistas no amor. Então a gente tem muitas áreas, são poucos quartos, muitos hectares, muitos restaurantes. A gente tem uma média de 10 restaurantes por resort. A gente chega a ter 23 no Beach Turks and Caicos. E se você levar em consideração que a gente tem 200, 250, 300 quartos, é muito pouco. São muitos poucos muito clientes pouco. por restaurante, por bar, por área de piscina, por tudo. Então, isso faz um grande diferencial. Nesses próximos meses, pelo menos 2021, as pessoas vão estar muito mais conscientes de ir para lugares mais vazios. Então, a gente não tem Exato. 3.000 quartos, a gente tem 300. Então, a gente consegue dar a tranquilidade e a privacidade e a tranquilidade mental de que está num espaço esterilizado e tudo mais. Fora, aí a gente já adianta que nossos protocolos Platinum de limpeza e segurança estão, obviamente, todos já aplicados. São 18 pontos de contato, desde a chegada no aeroporto até apenas um casal ou uma família por elevador, limpeza diária de todas as áreas que o cliente possa tocar e muitos outros. Todas as informações estão no nosso site. Então, claro, o mundo. Essa foto é maravilhosa. Cheguei a pausar porque a gente tem experiências, por exemplo, isso é uma ilha privativa que a gente tem, Aham. por exemplo, então, a gente tem duas ilhas privativas que tem infraestrutura de restaurante, de bar, de spa. Então, você vai para o resort, você não tem uma praia, você tem duas praias. Tem a ilha privativa, você ainda tem a praia do resort Ai, em si. Então, tudo isso sei. já incluído para o seu cliente, não existe reserva, não existe área VIP. Então, simplesmente ir aproveitar. Na verdade, todos são convidados a serem VIPs dentro da cadeia Sandals, né, Sim, Naldo? Eu acho que é, essa é a proposta, né? E essa proposta também dessa identidade, de você não ficar necessariamente com um quarto ao lado do outro, isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, geralmente, quando elas procuram praia, resort, principalmente não só as famílias como os adultos, né? Eles também procuram relaxar um pouco, né? Então, essa coisa independente da pandemia ou não, de você estar num local muito cheio, né? Quando você quer ir para um local relaxar, isso incomoda, né? E vocês já tiveram essa preocupação lá atrás, lá né? atrás, Então, lá no início, não exato. há, não há esse tipo de problema, né? Nem das medidas, né, que a gente tem hoje novas, né, essas medidas de asepsia, e nem para atrapalhar o seu descanso, né? Porque Sim. é uma coisa Nem a que sua própria também, experiência, nem a sua experiência. sim, Eu dou outro exemplo. A grande maioria das redes, mundialmente falando, tiveram que se rebolar da forma mais sincera possível para poder se adaptar a buffet, se adaptar a serviço de quarto e tudo isso. Nós não precisamos nos adaptar em quase nada, porque a gente já fazia isso. A cada 10 restaurantes, 9 são à la carte. Já era assim. Então, os buffets foram fechados por enquanto. Então, serviço de quarto, a gente já tinha para 90% dos quartos já incluído. sim. Então, ou seja, a gente se adaptou muito pouco ao novo normal, né? Vamos dizer assim. A esse tipo de adaptabilidade. Eu gosto muito de números, então, por exemplo, a gente reduziu apenas de 9 a 10% das cadeiras nos restaurantes, porque não foi necessário, mesmo seguindo todas as regras da OMS e de Olha, entidades locais, a gente não precisou fazer o máximo de tanta adaptação. Muitos dos restaurantes têm áreas abertas do lado de fora, muitos restaurantes já tinham um espaçamento bem grande, então, ou seja, a gente já estava preparado, estamos mais do que nunca preparados para receber todos os seus clientes.
Que fantástico, porque já é uma cadeia de hotéis muito exclusiva, né? Que já Sim, trata o hóspede com uma maestria singular, né? Ele personaliza, recebe o hóspede com muito diferencial. Então, é o que eu digo, né? Relacionando a gente fazendo essa analogia, né? Dos produtos turísticos, né? Desse novo momento que a gente está vivendo, a Rede Sandals ela já era, né, uma excelente opção. E ela não precisou tanto se adaptar porque ela já tinha essa maestria e essa singularidade que você está colocando aqui de receber os hóspedes dessa forma e já ter todos esses cuidados especiais. Que, na verdade, sim. né, Naldo, eu acho que para você ter esse reconhecimento como vocês têm mundialmente, através do TripAdvisor, e através de todos os clientes, e através do próprio meio de turismo, né? Que considera Sandals uma cadeia top, 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 super top master, né? É porque vocês já tinham essas preocupações, né? E às vezes a própria pandemia teve que adequar outros estabelecimentos que não eram, mas vocês já funcionavam desse jeito, né? Sim, Quer porque a dizer, gente sempre meus prezou ao parabéns. extremo a qualidade Aham. do atendimento, a qualidade da experiência que o cliente iria ter, né? E que vai ter. Maravilhoso. Agora me diga uma coisa. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já até respondeu um pouquinho dela, que era como funcionava o sistema de casamento da rede, né? Que você falou um pouco que você pode usar um hotel, almoçar no hotel, usar a piscina do outro, né? Aí assistir um show no terceiro hotel, no caso, você tem essa facilidade de se locomover entre um hotel e o outro através da rede, não é isso? Sim, e quando se fala de casamentos, nós somos Uhum. extremamente especialistas. E uma coisa que o mercado no geral faz é vender pacotes, certo? Nós não vendemos Sim. pacotes, nós vendemos inspirações. Nossos casamentos são 100% diferentes um do outro. Nosso sistema de casamento se chama Customizable Weddings, ou seja, casamentos personalizados. Nenhum é igual ao outro. Nós temos ferramentas para isso. Então, por exemplo, sabe o que eu comentei que a gente faz na maioria dos nossos casamentos? O resort que mais faz casamentos da nossa marca é em Antigua. A gente faz de Ah, 10 a 14 casamentos em um dia. Se você levar em nossa, consideração que nenhum casamento é no mesmo horário do outro, porque nossa equipe de sim. cerimonialistas da propriedade tem que estar 100% vinculado àquele casamento para atenção máxima, então são bastantes. A gente tem, por exemplo, as capelas sobre as águas, opções de fazer realmente na areia da praia. Então são poucas marcas de resorts all inclusive que realmente têm autorização de fazer na areia da praia. Então a gente consegue fazer nas 18, mais nas ilhas privativas. A gente tem os rooftops também em alguns dos destinos, salões de festas já incluídos. Enfim, a gente tem todo esse sistema e ferramentas para fazer com que o casal se sinta mais cômodo em planejar a sua viagem, o seu casamento. Nossa equipe de cerimonialistas não tem custo, já está incluído também desde o princípio, Ah, que e vai bacana! tanto com a agência como com o cliente. E a gente tem outra ferramenta que eu acho incrível, que é o casamento virtual. A gente já fazia isso, como são as coisas? A gente já fazia isso Jura? antes do Ah, mundo se tornar virtual ao extremo. aham, Então, qual é a maior preocupação de um casal? De fazer um casamento fora? Não visualizar exatamente como vai ficar. Não adianta ficar vendo só foto. Lá o que, que a gente faz? A gente faz uma live, um webinar com o casal e a cerimonialista e eles vão montando o casamento, montando como ficaria a decoração do casamento e nós temos a opção também do test drive. Você não testa seu carro? Você pode testar o casamento no Sandals também. Então, você consegue passar a ter 3 noites por um valor simbólico de US$ 250 a noite o casal, que inclusive pode ser deduzido posteriormente, dependendo da quantidade de quartos agregado. E você gente. tem a opção de sentar, experimentar o bolo, experimentar o buffet, experimentar a comida, experimentar tudo que você quer. Então, isso é uma ferramenta fantástica que não tem custo adicional, de fato, né, para o casal, porque normalmente ele sempre vai personalizar, não vai deixar o casamento básico, então ele pode receber esse desconto posteriormente. Então, a gente tem dessas ferramentas para Olha, auxiliar chegar no casamento dos sonhos. gente, que bacana. Você tá vendo isso? Eu nem, a gente, por isso que é bom a gente fazer live, né? A gente conhecer essa maestria toda, mas eu não sabia dessa parte Sim. tecnológica que vocês têm, que também é um grande diferencial.
né? Total, Que, sem custo. nossa, não conhecia nenhuma outra rede de hotel que faz esse tipo de trabalho. Então, assim, gente, eu acho que Destination Wedding, não há dúvida, né? Que o Não há Sandals, dúvidas. ele tem uma expertise que tem que ser lá, né? E você pode escolher. E eu sou prova disso, queria dar boas-vindas para várias pessoas queridas entrando aqui, Sabine Tuz, Sandals Beaches e Resort entrou agora também, nossa querida Cristina Lacerda, Cis Strauss. E eu tive a oportunidade, até quando eu estive em Turks and Caicos, a gente, o mesmo DJ da lancha, né, que estava com a gente, ele fez os casamentos do Sandals, e é verdade, eu sou Legal. uma prova viva disso, era o tempo todo casamento, era um casamento atrás do outro, na praia, Sim. e a gente estava na praia pertinho, então a gente teve a oportunidade de ver casamentos belíssimos na areia, né? E o dia inteiro. Quer dizer, é uma Sim. loucura, né? Fantástico isso. Sim. Uma informação muito importante quando se fala de casamento Aham. na rede é que nós não fazemos casamentos simbólicos, ok? Então, todos os nossos casamentos são reais e oficiais. Ou seja, o casal estará se casando, eles terão uma certificação de casamento do destino. Então, e quando, claro, se já são casados e querem fazer uma renovação de votos, nós temos também esse pacote, né? Como gostam. Aham. Que fantástico. Quer dizer, não dá nem para desistir depois, né? Não é? Se casar é para casar mesmo. Sim. Não podemos desistir, né? É que nem você está em Las Vegas. Vamos casar? Opa, vamos casar. De É o brincadeirinha, casamento não de funciona. verdade. Maravilhoso, Naldo. Nossa, quanta coisa boa que a gente está escutando aqui. E como é bom conversar com você, né, desse destino maravilhoso. E a gente está nesse momento aí dessa retomada aos poucos, né? Então, faz bem, assim, não só a gente, tecnicamente, como a gente viagem, né, que somos, a gente ter todas essas informações, como a gente entrar um pouco nessa atmosfera, um pouquinho, né? Vivenciar durante essa live esse destino tão encantador, né, que dá vontade de eu estar agora assim com você dentro desse mar, né, dessa cor Sim, de por favor, mar, esses mares maravilhosos. E é uma né? rede, são 18 propriedades, são muitos destinos, muitos diferenciais. Então, como o Vivi já comentou no início, caso você, agente de viagem, tenha alguma dúvida ou qualquer informação, gostaria de um treinamento específico, seja do destino, seja de golfe, seja de mergulho, seja de casamento em si, eu estou à disposição, meus contatos eu vou colocar aqui de qualquer maneira, mas está no meu Instagram. Sim. Então, se você quiser se especializar nessa rede fantástica. Já pode até colocar, Arnaldo, pode colocar. Lembrando que essa live vai ficar salva no YouTube e vocês vão poder acessar novamente para poder ter todas essas informações. Então, você Sim. pode falar que a gente vai gravar a live e as pessoas vão poder te contactar não só pelo Instagram, como também revendo a live no YouTube, vendo essas fotos e essas informações incríveis que você colocou, porque isso não só nós, enquanto consumidores, né, a vontade que eu estou é de ir para lá hoje, né, como o Agora. agente de viagem, né, como agente de viagem poder passar todas essas informações para os clientes, né? E Sim. lembrando que a rede Sandals, não só vocês são pioneiros nessa maestria dos weddings virtuais, como você, Naldo, né, especificamente, também é pioneiro dos webinars que você já faz há muito Há um tempo, né? tempo. Muito Sim. antes da pandemia. Sim, há bastante tempo, isso é verdade. Né? Hoje se fazem essenciais, então não há pessoa com mais expertise do que o Naldo para tirar todas as suas dúvidas do Sandals para você poder oferecer aos seus clientes ou para você mesmo ir, né, para tantos destinos encantadores. Naldo, deixa seus contatos por gentileza aqui. Já anotei aqui. Inclusive, a gente de viagem, lembre-se que nós também temos tarifa agente, ok? Então, se quer conhecer fora de um fan trip, a gente tem essa possibilidade Opa, também. que delícia! Então, a gente tem também, deixa o telefone, Naldo, você fica em São Paulo, né? Coloquei aqui também. Fico em São Você... Paulo, sim. Tá. E quem quiser uma visitinha, depois tudo isso acalmar, estarei à disposição. Sim, gente, eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque no YouTube não aparece. É Ngóis, N-Boys. Uhum. né? Arroba uvtd.com, é isso? O VLTD. Ngóis.
Vou repetir. ngois@uvtd.com, tá? Para o pessoal de turismo aí, ngois@uniãovitortangodelta.com, tá? Porque eu estou vendo aqui muitas agências, pessoas também, clientes, enfim, a gente está aí com uma. A gente está. Acabou que a nossa live está um pouquinho. A gente está falando um pouquinho com o mercado, um pouquinho com o consumidor, então fica aí Isso é essa ótimo. super dica, né? Agora vamos lá. Tipo, já falamos do sistema, né? Uma outra pergunta aqui que eu formulei para você, mas que a gente já falou um pouquinho também, mas se você quiser falar de algum detalhe que não tenha sido ainda mencionado, seriam quais os níveis de serviço que você tem dentro do quarto, né? Perfeito, perfeito. Então, nós temos. Não, eu comentei uma vez, não temos área VIP, certo? Então todos os clientes têm direito a acesso a tudo. Então não tem aquele negócio de sistema de pulseirinha que eu acho a coisa mais feia. Ah, eu paguei tanto, eu tenho direito a bebida 21 anos, outro não. Não É existe. horrível mesmo. É horrível. Você entrar no quarto Vista Jardim ou você tá nos nossos bangalôs sobre as águas, que são os únicos do Caribe, todos os clientes têm direito a acesso a tudo. Entretanto, dentro do quarto, na hora da reserva, o cliente tem a opção de escolher níveis de serviço. Nós chamamos de luxury, ou seja, a gente começa nosso quarto standard padrão com luxo, depois nós temos categoria club sandals ou concierge no beaches e a categoria máxima, que é a categoria mordomo, butler. Então, a diferença básica deles, por exemplo, na categoria butler, nós temos o transfer privativo automático sem custo, já incluído de Mercedes, Rolls-Royce ou BMW, por exemplo. Você Que tem serviço delícia. de quarto à disposição, ou seja, além de todos os restaurantes e bares, você ainda vai ter a opção de ter o serviço de quarto. Você tem amenities diferenciados. Você tem, obviamente, no caso do mordomo, o mordomo à sua disposição. E um mini bar no quarto, pela comodidade de ter, além do frigobar ou geladeira, depende da configuração, também bebidas dentro do quarto. Então, basicamente, uma diferença de amenidade, de diferenciação do que você pode ter. Então, tudo isso é em 3 níveis: Luxury, Concierge ou Club Sandals e Mordomo. E a variação do preço entre um e outra é tão singela às vezes que vale muito mais a pena Aham. você já pegar uma categoria superior, uma intermediária, em vez de uma básica. Então, faz toda a diferença. Com certeza, eu também acho. Se é para viajar, vamos viajar direito, né? Sim, exato. Ou seja, da porta do Né? quarto para dentro, o cliente tem a opção de ter níveis de serviço diferenciados. Mas da porta do Sim. quarto para fora, todos os clientes têm direito a acesso a tudo. Isso é muito importante. Maravilhoso. E reafirmando mais uma vez com o selo Sandals, né? Então, todos são, na verdade, VIPs. E aí você Todos são escolhe VIP. só, né, o tipo de serviço que você quer acrescentar, porque VIP você já é a partir do momento que você já se hospedou na cadeia Sandals, na é Falou verdade? tudo. Falou tudo. E fora as categorias, os quartos, né? Então imagine os quartos maravilhosos. A gente chega a ter 54 tipos de quarto de infraestrutura em uma única propriedade. Então você tem muito a escolher, você tem muitas opções a escolher em todos os nossos resorts. Imagine você ter uma vista maravilhosa dessa, como em Santa Lúcia, com a sua piscina privativa, Olha, mini esse apartamentos. quarto é um Então, escândalo, né? É. esse quarto é maravilhoso, com o seu próprio pátio, então é bem, bem, bem legal. E lembrem de, se quiserem ver mais fotos, mais tudo, vocês podem entrar no nosso site, tanto na versão em inglês, que é bem completo, sandals.com, como .com.br também, ok? E no caso do produto família, beaches.com ou beaches.com.br. Ai, perfeito, Naldo. Nossa, super esclarecedor, maravilhosa essa live. Acho que tirou muitas dúvidas que as pessoas estavam. Acho que inspirou muita gente a viajar, né? Eu Oi, tô. Ingrid. A última perguntinha aqui para a gente fechar com chave de ouro. Como é que está a política de abertura da rede Sandals? Conta para gente. Perfeito. Nós, das 18 propriedades, nós já temos 9 abertas. Por exemplo, os de Barbados reabrirão na próxima semana. Os 2 de Barbados está agendado para a próxima semana. Em Santa Lúcia, que a gente comentou bastante, dois dos 3 já estão abertos e algumas das propriedades começarão a reabrir em outubro ou em novembro. Mas, basicamente, quase todas estarão abertas até 1º de novembro. E, sem exceção, todas já com nossos protocolos Platinum de limpeza e segurança. Limpeza, verificação
a limpeza, higienização e verificação extrema em todas as superfícies, em tudo que vocês possam imaginar. Então, já estamos Que mais do que preparados. Já maravilha. estávamos, já éramos, agora estamos mais ainda. Maravilhoso. Até parei aqui numa foto de um campo de golfe De golfe. lindíssimo, né? Você Que conhece também o vocês. clube que inclui golfe? Então, nós temos campos de golfe profissionais já incluído. Então, Green Fee, que é a parte mais cara, e o transfer para o campo de golfe já está incluído. Então, em todas as categorias, ó, claro, nos destinos que possui golfe. Ai, gente, então acho que não tem muita dúvida, né? Eu acho que Não quando você tem. for escolher um destino para quem gosta de golfe, enfim, não há muita dúvida em qual hotel ficar, em qual rede de hotel ficar, né? Porque o Sandals são tantos hotéis, né? Então a gente fala Sandals, mas são quantos ao todo? Você começou falando, 18. né? 18, é Isso, são muita coisa, 18 no né, total. gente? Então, são N opções aí para vocês escolherem. Meu querido Naldo, olha, eu ficaria assim a live inteira conversando com você, para você só ficar me falando da rede Santos, que eu estou viajando literalmente junto com você. Você vai falando, eu me imagino lá. Ai, eu acho que está todo mundo apaixonado aqui pela live, agradecendo. Olá, Obrigado. a Mauri e Marcelo. Gente, eu só queria deixar um recado aqui antes de pedir para o Naldo finalizar a nossa live, dizendo que é uma rede de hotéis que tem uma maestria singular, né? Então, acho que não há dúvida, é um wedding destination incrível, né? Que o Instagram me avisa, né? Eu já estou até no automático, eu já sei até o horário que eu tenho que finalizar. Então, é essa expertise, né? E repetindo mais uma vez, né? E a gente falando, porque a gente fala muito de luxo, 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 tem gente que não fala, não é luxo, tem gente que não gosta dessa palavra, né? Então eu costumo dizer que luxo é o que vocês fazem, né? É receber com maestria, né? Essa singularidade de cada hóspede ter o seu nome, o seu sobrenome, e esse cuidado que vocês têm, né? E acima, sobretudo, dessas belezas naturais, e acima de, sobretudo, né, essa preocupação que vocês já tinham, e agora mais ainda com a asepsia, que isso é uma coisa que a gente está falando muito no turismo, para que as Necessária, né? pessoas não se preocupem, né? Eu falo que não só os hotéis, como as companhias aéreas estão assim com medidas absurdamente incríveis, né, de asepsia, renovação de ar, enfim, que é assim, não há a menor possibilidade, né? Mesmo que a gente demore um pouquinho com a vacina, eu acho que está tão seguro viajar, né? E é importante a gente sempre falar isso, né? Para que as pessoas tenham essa consciência, né? Que você já transmitiu com muita maestria aqui através do Sandals, que já tinha, enfim, e agora tem mais ainda. Querido Naldo, encerrando a live de hoje, muito obrigada. Obrigado a você. Olha, foi um imenso prazer, assim, é um presente eu ter falado com você. Eu fui em todos os destinos junto com você aqui. Iremos presencialmente em breve. Em breve, com certeza. Queridos amigos que assistiram a nossa live, a gente teve quase 200 pessoas entre entradas e saídas, né, que a gente mensura no final. Já estou com o número final aqui, quase 200 pessoas assistindo a gente. Foi uma live excelente. Obrigada pela sua presença. Obrigada a todos que nos assistiram. Né? Lembrando a todos que Cadeia Sandals é VIP VIPPP. Né? É um Sim. destination wedding incrível, né? E é um destino que a gente fala que hoje a gente está querendo cada vez mais ficar perto da natureza. Então, eu acho que com relação a isso, ninguém tem nenhuma dúvida da rede Sandals, Dos né? destinos, exatamente. Destinos, locais e tudo mais, e atendimento. Então, eu ratifico, estou à disposição, ok? Você, agente de viagem, que tenha qualquer dúvida, cliente final, tenha dúvida, estou à disposição também, mas compre com sua agência, você vai ser muito bem atendido e nosso preço é mundial, então não faz diferença, não vá no booking.com, compre com sua agência de viagem, tá bom? Ah, Então, lindo, fico à disposição divina. para treinamentos e dúvidas, ok? Muito obrigado, Vivi, tenha uma excelente Um noite beijo, e meu amor. Só vamos nos falando. repetindo o site aqui para todo mundo que está assistindo: www.sandals.com ou na versão brasileira www.sandals.com.br, né? Correto.
Exatamente. Então tá bom. Tá bom? Pessoal, encerrando a Um live de beijo. hoje com esse destino maravilhoso, delicioso, com essa pessoa encantadora e agradabilíssima que é o nosso querido Naldo. Né? Foi um Obrigado. prazer entrevistá-lo, tá? Você é nosso convidado quando vier ao Rio. A gente quer que a gente Pode deixar. esteja pessoalmente passando isso tudo, porque vai passar, né? E que muitos passageiros, né? Que muitas pessoas que estejam assistindo, que essa live vai se repercutir, porque ela é uma live que fica salva no Instagram e ela é passada eu digo que é de mão em mão, mas é de olho em olho, né? De amigos para amigos. E vai ser uma experiência única na vida de vocês. Acreditem, tenham essa experiência, né, Naldo? Sim. E como o Naldo disse, com um preço que você não tem ideia, né? Porque às vezes as pessoas se assustam e quando elas Sim. vêm, gente, em torno de US$ 4.000 um casal pode viajar, não é isso? Sim. Nesses dois Durante uma destinos existem semana. alguns com menos ainda, então é super possível. Então, é isso, tá? É só isso que a gente tem a dizer, né, querido Naldo? Só Encerrando assim, isso. é só isso. É só isso. Querido Um amigo beijo maravilhoso, um enorme. beijo. Obrigada mais uma vez, encerrando uma live de destinos da Nice Viápia, com essa rede incrível, super top, de luxo, de super luxo, a rede Sandals Hotels. Um beijo e muito obrigada Beijo também. a você e a todos que nos assistiram. Vou encerrar agora. Stay safe and sound. Beijos.